eu queria saber, eu entrei, estava terminando a sua explicação, para quando mesmo que está previsto terminar o curso? Fora essa semana que vem, na outra. Na Completa, né? primeira semana de maio? Primeira semana de maio. Então, deixa eu te perguntar. Eu acho que não é só o meu caso, mas nós vamos participar no dia 3 da aula inaugural do PDE. E daí, como que a gente vai fazer? Eu já mandei mensagem para quem ia participar do PDE lá no WhatsApp e tem uma pessoa que me respondeu para adiantar para a semana que vem. Tá? Então, a gente tem que apresentar na semana que vem, apresenta então. já na semana que vem e aí Entendi. resolve o problema. Eu não estou no grupo do WhatsApp, mas daí você pode me colocar também para apresentar na semana que vem, então, por favor. Semana que vem você prepara já a sua apresentação e aí já apresenta e já está resolvido o problema. Então, tá bom. Obrigada. Então, vamos lá, né, pessoal? Vamos terminar o finzinho da última aula, vamos abrir o Tinkercad. Ok, pessoal? Então, essa aqui é o que nós terminamos a parte dos 2 semáforos na última aula. E esse comecinho a gente vai utilizar a aula 11, lá do site da robótica, as aulas da robótica educacional para o primeiro ano. Então, o layout é um pouquinho diferente. Então, eu vou apagar os jumpers, tirar um LED para ficar 3 LEDs do semáforo de carros e 2 LEDs do semáforo do pedestre. Ok? Então, vou usar que nem está lá na aula. Deixar mais pertinho para ficar melhor. Não faz diferença. Então, lá no meu material da aula 11, o semáforo tem essa configuração. O do carro vermelho está na porta 3. Vamos lá, copia do carro vermelho na porta 3. Carro amarelo no porta. Aliás, não. Pedestre vermelho na porta 3. Pedestre vermelho na porta 3. Pedestre verde na porta 4. Carro vermelho na porta 5.
Carro amarelo na porta 6. Carro verde na porta 7. Então, essa configuração que está no material da aula 11. Tranquilos? Dá uns minutinhos para vocês fazerem também. E já a gente faz o código no Arduino IDE. Vão dando um joinha aí se já fizeram. Vermelho pedestre, porta 3. Verde pedestre, porta 4. Vermelho carro, porta 5. Amarelo carro, porta 6. Verde carro, porta 7. Fala, Gisele. Professor, ontem a gente estava vendo um caso desse e quando a gente montou na protoboard lá, deu diferença no brilho dos LEDs. Aí, o que pode ser? Porque assim, eu fiquei com duas dúvidas, na verdade. O senhor sabe que eu não trabalho com essa disciplina, né? Então, eu queria aprender mesmo. O tiozinho ali, de aproximado do 9, do 10, do 11, será que isso pode ser uma das causas de dar oscilação no brilho? Que nós, o que pode ter sido, então, que deu erro, deu essa oscilação de um brilhar mais que o outro? Conferir os resistores, pode ser um resistor mais potente do que o outro. Ah, pode a gente viu isso. Pode, é tudo igual. Pode ser mau contato na placa ou até dos terminalzinhos enferrugadinho, aí ele passa menos tensão. Provavelmente é uma conexão que não ficou muito bem conectada. Tá? Não era para dar diferença em cor, não. Essas portas que tem tiozinho são portas PWM, são portas digitais, e elas são PPWM. Ela consegue, por exemplo, medir a intensidade, tanto na saída como na entrada, de 0 a 255. Então, eu consigo fazer de conta, entre aspas, que ela é uma porta analógica e consigo medir variação aqui é de pulso, né? Mas na analógica é de potência. Mas dá para fazer isso. Então, por exemplo, eu consigo fazer um LED apagar devagarzinho e acender, mas fazer o fade, né? Apagar e acender numa porta PWM. Uma porta normal que não tem o tiozinho, ou está aceso ou está apagado, ou está com toda a energia, 5 volts, ou está sem energia. Beleza? Poderia fazer Muito isso. obrigado, professor. Nossa, esclareceu bastante. Poderia, talvez, tentar outra plaquinha do Arduino, pode ser o conectadinho dele ali, que já está enferrujadinho, trocar os fiozinhos também, pode ser fio. Então, a protoboard pode estar também com mau contato. Então, é problema de contato. Beleza?
Pronto aí, pessoal? Vamos lá? Então, vamos fazer essa codificação no Arduino. Estou pegando aqui o roteiro da aula passada. Vou pegar os estágios para a gente. Então, o que nós vamos fazer é este. Então, é esse esquema. São 4 estágios. Começamos no verde, do semáforo. Enquanto o semáforo está verde de carros, o pedestre vai estar vermelho. O carro vai para amarelo, o pedestre continua vermelho. Aí o carro vai para vermelho, o pedestre vai para verde, e enquanto o carro está vermelho no final, a gente vai fazer o LED piscar, o pedestre piscar um pouquinho. Beleza? Então é isso que a gente vai fazer. Deixa eu parar de compartilhar para compartilhar outra no Arduino. Então, abrimos um novo arquivo no Arduino, vamos fazer a parte de configuração e começamos dando apelido para as portas usando o comando define. Então, colocamos o jogo da velha, define, e começamos. LED, pedestre, vermelho. Esse é o apelido que a gente vai para a porta onde está, a porta 3, onde está o LED vermelho do pedestre. Fazemos isso para as outras 4 portas. 4 LEDs, né? Aí fica LED pedestre verde, porta 4, LED carro vermelho, porta 5, LED carro amarelo, porta 6, LED carro vermelho, porta 7. Aqui nós demos apelido, porque agora a gente não vai trabalhar com os números das portas, e sim com o que ela conecta. Tranquilos? Professor, Oi? no teu Define tem 2 carros vermelhos. Ah, é verde o último. Obrigado.
Ok? Então, agora, a primeira coisa que a gente faz é configurar as portas. Vai no setup e vamos usar a função mode, qual a porta, vai ser do tipo output. Ok? Então, a gente vai fazer isso para todos os LEDs, são portas de saída, e é isso que a gente está indicando, falando para o Arduino. Na porta 7 vai ser de saída, a porta 3, a porta 4, a porta 5, a porta 6 e a porta 7 vão ser de saída, e só que eu estou já utilizando os apelidos entre aspas. Tivemos por 5 LEDs avisando que os mesmos são de saída. Continuamos. Vamos continuar, pessoal. Beleza? Então, vamos agora para a parte do loop, onde a gente escreve o código. Mandar energia vai trabalhar com a função digital, light, dois parâmetros. Primeiro parâmetro, qual é o LED, né? Qual é a porta. E o segundo parâmetro, high ou low. Low. Vou colocar low em tudo, depois a gente configura. Vamos fazer para as 5 portas, sempre que todas estão sem energia neste primeiro momento. Então, aqui, certo? Não dá problema. Era ter todas como raio, ir lá, mandar para a plaquinha, ver se acendeu tudo. Mas para a gente não perder tempo, eu não vou fazer isso. Já vou direto para o código. E entre um estágio e o outro, vai ter um tempo de espera, que a gente chama de delay. Será de 5 milissegundos a 5 segundos.
Podemos continuar, pessoal? Tranquilos? Então, o primeiro estágio é carro verde com energia. A gente vai no carro verde e põe energia com o raio. E o carro verde com energia e o pedestre vermelho com energia, conforme está lá no material da aula. Poderia começar diferente? Sim, poderia começar com o carro vermelho e o pedestre verde. A gente tem duas opções de início, mas como essa está lá, a gente está seguindo este layout, esses estágios. Então, pedestre vermelho, carro verde. Segundo estágio, vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Pedestre ainda vermelho, não mudo. E o carro, tiro o verde e ponho energia no amarelo. A partir daí, o tempo de espera é de 3 milissegundos. O segundo estágio, pedestre vermelho, carro amarelo. Ok? O terceiro estágio, vou usar um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Copiar tudo. Estágio. O terceiro estágio, o pedestre vai para verde e o carro vai para o vermelho. No terceiro estágio, pedestre verde é high e o carro vermelho é high. Os outros três são low. E é de 5 milissegundos. Se não tivesse o temporizador que tem no projeto, que é para ficar piscando do pedestre, poderia acabar o código aqui, dá certinho. Carro vermelho, pedestre verde. Aí fecha o loop, volta lá para o primeiro estágio, carro verde, pedestre vermelho, segundo estágio, carro amarelo, pedestre vermelho, e vem para o terceiro estágio. Mas a gente vai fazer o estágio de dar umas piscadinhas. Tudo bem? Podemos continuar? Então vamos fazer o... Professor, Oi? só volta no primeiro estágio ali, só para eu printar a tela ali e pegar a sequência correta aqui. Olha lá. Aí. Beleza, professor. Obrigado, viu? Fala, Leandro. Alô, alô, tá me escutando? Não, fala, Leandro. Tá, Não estamos escutando. Voltou. alô, alô, alô. Fala. Agora foi, né? Aham, fala. Beleza. É só completando ali pro Juliano, que ele perguntou do print da tela. Normalmente esses códigos tem no material que vem do estado, né? Tudo está lá. Tem bastante, tem bem detalhado o bloco e a parte escrita também. Então, para prática em aula, eu pelo menos uso bastante o material que está lá disponibilizado para gente. Aquilo lá é completinho, muito, muito explicadinho, né? Aham, lá é bacana demais. Os bloquinhos com comentário, bloquinho por bloquinho. Uhum. Certo?
quando a gente vai montar e não mostrar, mas fazer o comentário, é bem chatinho. É só para compartilhar também, porque para mim me ajudou bastante, né? Mas beleza, pode continuar. Obrigado, professor. Então tá. E agora a gente vai fazer o último estágio, que é piscar um LED vermelho do pedestre, dando a impressão de que está fechando, é para ele correr, porque vai voltar para o carro, verde para o carro. Tá? Então, vou dar uma cópia aqui. Não precisava usar tudo isso. A gente vai fazer aqui, mas para ficar, a gente podia usar menos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai continuar o carro vermelho e vamos colocar o pedestre vermelho como raio. Ok? Só que aqui ele só acenderia, não faria mais nada. O que a gente vai fazer? Vamos fazer ele para piscar. Aqui eu vou até passar por último aqui, que fica mais fácil de ser entendido. Vou tirar o pedestre vermelho que está aí na primeira posição aqui da lista e vou colocar por último. Então, desse jeito, eu mandaria energia. Vamos colocar aqui 300 milissegundos e tiraria energia. 300 milissegundos. E para fazer isso, piscar 3 vezes, eu faço 3 vezes esse bloquinho. Então, manda energia, tira energia. Manda energia, tira energia. Ok? Então, com isso, ele vai acender e apagar, dando a impressão para o pedestre acelerar ou não atravessar, porque vai abrir para os carros. Tranquilos? Então, esse é o código que está lá na aula 11. Quem terminou, leva o código para o Tinkercad, vamos ver se funciona lá. Ah, mas tem uma diferencinha, lá na aula não está assim. Daqui a pouco a gente volta e arruma. Tá? Para deixar igualzinho a aula. Professor, Foi. você pode voltar só no último lá, que eu não consegui pegar completo ali, ó. Por favor. Um pouquinho, que eu acabei de ver. O último estágio é esse aí, completo, tá? E aí, pessoal? Então, eu vou tirar a visualização aqui do Arduino e vou passar lá para o pedestre. Depois a gente volta para cá. Pedestre não, Tinkercad. Então, vamos em código, selecionamos texto, temos um Ctrl+C lá no Arduino, apagamos tudo que tem aqui no texto e Ctrl+V, copia e cola, trazemos todo o nosso código
aqui para o Tinkercad. Vamos ver se deu certo. Escolher, iniciar simulação, verde carro, vermelho pedestre. Amarelo carro, vermelho pedestre. Segundo estágio. Vermelho carro, verde pedestre. Piscou, quarto estágio, volta ao normal. Beleza, código funcionando, tudo certinho. Tranquilos? Deu certo aí? Tranquilo. Tudo bem, pessoal? Podemos continuar? Deu certinho? Não fala nada. Tudo certo. Tudo certo? Então, eu vou voltar lá para o Arduino para a gente fazer uma mudancinha. Mudançazinha, tá? Vou interromper. Vou compartilhar o Arduino novamente. Então, notem que nós tivemos para fazer piscar 3 vezes, acender e apagar o LED do pedestre vermelho. Tivemos que fazer isso para ele piscar 3 vezes este conjuntinho de comandos aqui, tá? Então, nós fizemos 3 vezes este conjuntinho de comando. Mas se tivéssemos que fazer 10 vezes, teria que fazer 10 vezes esse conjuntinho de comando? Daria muito trabalho. E se fosse 100 vezes? 100 vezes esse conjuntinho? Então, existe uma estrutura de repetição chamada aportuguesada de para, que é o for, que faz uma quantidade de repetições. Então, a gente vai utilizar agora a estrutura de repetição for para fazer a repetição para nós. Então, vou apagar as 2 últimas. Vou deixar só um jogo e antes dele eu vou fazer a estrutura de repetição for. Então, for esta é a estrutura for. Eu coloco um contador. Contador, geralmente, a gente usa X, Y, Z, uma letra só. Ou escrevo contador. Então, a variável x que nós estamos criando é do tipo inteiro, esse int quer dizer que é do tipo inteiro, vai começar valendo 1. Então, essa é a parte inicial, o primeiro parâmetro ali antes da ponto e vírgula, é o valor inicial da variável, no nosso caso, contador. O segundo parâmetro
que vai a qual é a condição, até onde ela vai variar. Então, neste caso, enquanto o x for menor ou igual a 3, ela vai continuar. Então, ela vai fazer o 1, vai fazer o 2, vai fazer o 3 e parar. E o último ali, depois do ponto e vírgula, é como ela vai ser incrementada. X++ é a mesma coisa, deixa eu colocar aqui em cima, fazer um comentário. X++ é igual a x mais x é igual a x é igual ao mesmo que x é igual a x mais 1. Então, se eu colocar isso aqui no lugar do x++, é a mesma coisa. Só que na linguagem C e em muitas outras linguagens, temos essa facilidade. X++ a um incremento de um x menos menos a um decremento. Se é 10, ficou 9, se é 9, fica 8, se é 8, fica 7, se eu colocar x menos menos. Se colocamos x++, vai de 1 em 1 incrementando. Então, neste caso, se eu tivesse que repetir 100 vezes, eu trocaria o 3 por 100 e haveria 100 vezes a repetição desse código, e é muito mais fácil do que eu fazer 100 vezes esse códigozinho. No nosso caso, vamos deixar menor que 3. Menor ou igual a 3. Beleza? Então, pessoal, por que a gente usa a estrutura de repetição for? Para economizar a digitação nossa. Certo? Aqui era 3, nós vimos ali, fizemos na unha tranquilamente. Mas quando a gente tem que fazer N vezes, é muito mais bonito e melhor o código quando eu monto a estrutura de repetição para. Então, podemos pegar esse código, levar lá para o Tinkercad e ver se vai funcionar. Ok, funcionou no meu aqui, belezinha. Estou deixando o código aí um pouco para vocês. Para mostrar a estrutura de repetição. Já tinha usado a estrutura for, para, Não, ainda não. ainda não. Então, essa é a estrutura para. Uma estrutura de repetição. For ou para, a gente tem o repita, repeat, que tem um pouquinho de diferença, depende de uma condição final, e temos o enquanto, que é o while. Então, também temos 3 tipos de estruturas de repetição. E, usualmente, a gente usa 3 tipos de estrutura de decisão em linguagem de programação. A estrutura C simples, o C composto e o case, que é o caso, né? Quer dizer, o switch. São maneiras de usarmos estruturas de decisão. Isso vai sendo incorporado durante as nossos programinhas que a gente vai fazendo. Durante o ano, a gente vai usar, acho que quase todas essas estruturas de decisão. E de repetição também.
Sei que o tempo é limitado, mas se vocês tiverem tempo aí de mexer, estudar um pouquinho a mais, tem lógica de programação. Então, lógica, pegar qualquer material de lógica de programação, é explicado todas essas estruturas nos mínimos detalhes. Vamos para o nosso encontro de hoje. Alguma dúvida, pessoal? Não? O resto do mundo está quieto. Não esqueçam, pessoal, na medida do possível, câmeras ligadas. Aqui tá tranquilo, professor. A câmera não tá ligada porque tá queimada a minha câmera, mas Queimou, bichinho. mas tá tranquilo. Tô acompanhando. Tá jóia, então. Então, vamos deixar esse código de lado, né? Vocês salvem ele aí como semáforo, carro, pedestre, porque a aula de hoje é 2 semáforos de carro e 2 de pedestre. Um já está pronto aqui para nós só vamos colocar o outro junto, beleza? Então, deixem esse código aí e a gente vai aproveitar esse código no final da nossa, no meio da nossa reunião, para fazer 2 carros e 2 pedestres, que é o material da aula 12, tá? Então, conforme o previsto, a gente vai até a aula 12 neste primeiro grupo de estudo. Aí, no outro, a gente já vai começar trabalhando com buzzer, com botão tátil, tem outros componentes para serem trabalhados conforme as aulas da sequência. Beleza? Então, vamos para a aula de hoje. A aula de estudo, na reunião. Interromper. Então, roteiro 7, de 17 a 20 de abril, porque sexta-feira 21, não tem compromisso, né? Então, vamos lá. Deixa eu apagar o roteiro 6 aqui. Então, vamos para a nossa reunião de hoje, o acolhimento de 10, conceitos de 15, em ação de 35, socialização de 15, e para concluir de 5. Já usamos 45 minutos, né, o tempo voou, então a gente vai dar uma apressada para poder terminar o projeto da aula 12 hoje. E, então, roteiro 7, cruzamento de carros e pedestres. Semana que vem, feedback, né, que é uma revisão, e a implementação de quem queira fazer já na semana que vem e daqueles que precisam. E na última semana, outro, no começo de maio, a gente vai fazer os relatórios de implementação. Tranquilos? Então, a reunião de hoje é sobre o cruzamento de carros e pedestres, disponível na aula 12 do site de Robótica Paraná, educacional, primeiro ano. Então, o objetivo é compreender e construir circuitos elétricos, identificando e analisando dados e mobilizando recursos criativos para experimentar o desenvolvimento de projetos em robótica associados a contextos da vida cotidiana. Então, fazer a problematização, né, para que eles entendam que agora a gente tem 2 grandes avenidas, de mão única, né, então são 2 semáforos e 2 pedestres. Então,
vamos controlar um grande cruzamento de uma cidade. É claro que eles têm que pôr na cabeça que talvez muitos dos nossos estudantes moram em localidades que nem semáforo tem, mas numa cidade grande, para controlar o tráfego de carro e de pedestres, se não houver essa coordenação através de semáforos, fica muito difícil. Quem vai passar? Quem puder mais, chora menos? Não é assim, né? Então, o semáforo ajuda em muito o controle o tráfego num grande cruzamento de uma cidade. Aí lembrar do LED, né? Com eles, o tamanho das pernas de LED, que registro que usa. Então, para ir reforçando o conteúdo da tensão, corrente com eles. Ok? Então, para quem tem robótica, os kits robótica antigo, tem uma placa única, que é igual a esta que está aqui no desenho. Então, se a placa for única, mesmo assim, tem que fazer um jumper, ó, aqui do negativo entre uma porta e outra. Então, no meio da placa, ela não interrompe a conexão. Então, não é uma meia plaquinha que nem a gente usou no Tinkercad. São duas meias plaquinhas. Ah, eu posso usar a plaquinha pequenininha e colocar os 10 LEDs da plaquinha pequenininha? Tem jeito, não tem espaço para isso. Mas para os alunos manusearem, é muito apertadinho colocar os resistores. Então, aconselha-se usar duas placas, sendo essas que vêm no kit novo, que vem daquela menorzinha, e se já tem, que nem a minha escola, que tem as placas maiores, as protoboards maiores, aí já é mais fácil. Se não, junta uma na outra. Eu vou mostrar para vocês o que eu fiz para nós na aula de hoje. São duas meias plaquinhas. Então, eu vou desconectá-lo. Elas têm um local de encaixe, as protoboards, para encaixar uma na outra. Então, é só encaixar e desencaixar uma da outra, vira uma placa maior ou uma placa menor. Mas sempre lembrando que tanto usando duas, ou como usando a antiga, que veio do primeiro kit, que é desse tamanho já, eu tenho que fazer um jumper. Aqui meu jumper está branco, não sei se dá para vocês verem, entre uma placa e outra no negativo, porque interrompe a conexão da comunicação do negativo. Não adianta usar só um jumper no GND, eu tenho que fazer um jumpeamento, uma ponte entre uma placa e outra também. Beleza? Fora isso, é o que a gente fez até agora, com o conteúdo da aula anterior. É uma evolução onde a gente usou na aula anterior um carro e um pedestre, agora a gente vai usar 2 carros e 2 pedestres, controlando ambos. Beleza? Então, a hora que a gente for para o Tinkercad, eu volto aqui e a gente vê os pinos novamente. Esses são os estágios. 4 estágios. Primeiro estágio, carro 1, verde, pedestre 1, vermelho, carro 2, vermelho, pedestre 2, verde. Segundo estágio, carro 1, amarelo, pedestre 1, vermelho, carro 2, vermelho, pedestre 2, vermelho. Terceiro estágio, carro 1, vermelho, pedestre 1, verde, carro 2, verde,
pedestre 2 vermelho. E quarto estágio, carro 1 vermelho, pedestre 1 vermelho, carro 2 amarelo, pedestre 2 vermelho. Aqui, deixa eu só ver no código aqui se eles piscaram no final, eu acredito que não. Não teve para piscar no final. Mas a gente pode fazer com piscar ou sem piscar, não faz diferença. A gente vai ter que aumentar mais um estágio só piscando o último pedestre. Beleza? Então, está o código-fonte lá que está no site, né, no material do site, e lá mostra estágio por estágio. O estágio 1, o estágio 2, com o código. Aqui já tem o estágio 2, tem piscado assim, ó. Ó o for aqui, ó. Só que só está piscando 3 vezes também. Ó, em lugar de X, ele usou J. Poderia ser um ponte, qualquer palavra, desde que essa palavra não seja da linguagem. Poderia usar aí uma palavra, por exemplo, como serial. A serial já é uma palavra reservada do Arduino para mexer com o monitor serial. Ok? Terceiro estágio e quarto estágio. Beleza? Aí as ligações que a gente vai fazer, o código do NBlock, beleza, pessoal? Vamos seguir isso e fazer juntos lá no Arduino primeiro, que já está mexido hoje. Depois a gente volta para o MBlock. Tranquilos? Então eu vou seguir os códigos que estão aqui neste material. As etapas desse material. Vou interromper aqui e ir lá para o Arduino IDE. Então, vamos lá no início. E o material fala que no finalzinho tem o 1 para indicar que é o semáforo 1 e o pedestre 1. Bom, é melhor a gente ir para o Tinkercad primeiro, né, pessoal? Para depois vir aqui. Vamos lá para o Tinkercad primeiro. Desculpem, já estava passando o carro na frente dos bois. Então, esta é a tela do Tinkercad. E no material, nós temos que ao invés de usar essas portas, ele usa outras portas, tá? Então, eu vou deixar apagar aqui os jumpers e vamos fazer esse jumpeamento novamente. Então, lá no material, fala que o 1 tá começa o vermelho do pedestre, está na porta 6. Então, vamos lá.
vermelho do pedestre, porta 6. Vermelho do pedestre, porta 6. Verde do pedestre, porta 5. Depois, vermelho dos carros, porta 4. Amarelo do pedestre, porta 3. Está meio bagunçado aqui. E verde do pedestre, porta 2. Estou quase fazendo de novo isso aqui com vocês, pessoal, porque lá está ao contrário. Começa com o pedestre está do lado esquerdo. Não, tá. Dá para a gente usar. Entenderam então, pessoal? Vermelho, pedestre, carro, parte 1, porta 6. Vermelho, verde, pedestre 1, porta 5. Vermelho, carro 1, porta 4. Amarelo, carro 1, porta 3. Verde, carro 1, porta 2. Tranquilos? Vou virar para o protetor aqui, tá? Vai ter que girar e mudar aqui. Fazer de novo, que ficou confuso. Ficou legal. Eu acho que já ficou melhor. Vamos inserir outra protoboard. Vamos girar também. Vamos tentar unir-las aqui. Então, o carro da direita é carro 1, da esquerda vai ser o carro 2. Carro 1, vermelho, porta do pedestre, porta 6. Verde, do pedestre, porta 5. Deixa eu repetir. Aí nós temos o vermelho do carro, porta
4, amarelo do carro, porta 3, e o verde do carro, porta 2. E agora a gente vai inserir 5 LEDs para o carro 2 e o pedestre 2. Do mesmo jeito, vamos inserir 5 LEDs. Trocar todos os LEDs. Vamos aumentar o tamanho das pernas dos LEDs. Perna menor, catódica, ativo, perna menor, úmido, positivo. Colocamos os LEDs, vamos colocar os resistores. 220 ohms cada um. Colocamos os resistores e agora falta fazer o jampeamento. E está com o Arduino. Dá um tempinho para vocês fazerem. Alguma dúvida, pessoal, que a gente está fazendo?
E foi terminando aí. Já estou postando aqui no chat ali a resposta à lista de presença de hoje. Tá? E aí, pessoal, podemos conseguir fazer o jampeamento? Tem alguém que está fazendo ainda? Sim. Podemos prosseguir, pessoal? Sim. Sim, tudo bem, professor. Quem cala, consente, hein? Tranquilo. Então, vamos colocar os jumpers, conforme está na aula, tá? Eu estava olhando aqui agora, o da aula está ao contrário, a posição do pedestre e do carro. O pedestre está do lado, em cada plaquinha, o pedestre está do lado esquerdo e o carro está do lado direito. Por isso que o meu virou essa passaroca de fio aqui, e lá está arrumadinho, tá? Desculpem, mas já foi desse jeito para a gente não ter que fazer de novo, vai ficar desse jeito mesmo. Desculpem aí. Então, lá está, do carro 2, que é o da esquerda, o LED vermelho de pedestre está na porta 12. LED vermelho de pedestre, porta 12. Verde de pedestre, porta 11. Vai virar a passaroca aqui de novo. Verde de pedestre, porta 11. Vermelho do carro, porta 10. Amarelo, opa, desculpe, fiz errado aqui. Vermelho do carro, porta 10. Amarelo do carro, porta 9. E verde do carro, porta 8. Então, virou a paçoca de novo. Né? Então, vermelho do pedestre, porta 12. Verde do pedestre, porta 11. Vermelho do carro, porta 10. Amarelo do carro, porta 9. Verde do carro, porta 8.
Ok, podemos prosseguir. Beleza? Então vamos voltar lá para a IDE do Arduino. E a gente começa ajustando o código que a gente tinha. Então, o carro 1 e o pedestre 1 estão nessas portas agora. LED pedestre vermelho 1, porta 6, LED pedestre verde 1, porta 5, LED carro vermelho 1, porta 4, LED carro amarelo 1, porta 3, LED carro verde 1, porta 2. Ok? Vamos fazer do segundo carro agora. Então, vou pôr mais na ordem para ficar mais bonitinho. LED carro vermelho está na porta 10, né? Vamos fazer do jeito que estava lá. Está ao contrário do que está, mas não tem problema. Eu já fiz na hora de código. Onde é pedestre 1, né? Carro, pedestre 2, pedestre 2, carro 2, pedestre vermelho na porta 12, né? Isso. Porta 12. Pedestre verde, carro pedestre 2, verde, porta 11. Carro vermelho 2, porta 10. Carro amarelo 2, porta 9. E carro verde 2, porta 8. E então, o que diferencia o primeiro carro do segundo carro e o primeiro pedestre do segundo pedestre são o 1 e o 2 no final. Vamos fazer de novo a configuração no setup. Agora, para deixar bonitinho, eu vou fazer diferente. Foi na ordem das portas. Node, carro verde 1, output. Precisa fazer na ordem da numeração das portas? Não, não precisava, tá, pessoal? Eu vou fazer para ficar mais igual ao que está no material. Mas não necessariamente a gente teria
que fazer a ordem dos LEDs em sequência aqui na definição das portas. Não faz diferença você fazer o LED 10 e depois falar que o LED 2, a porta 2 é de saída. Não faz diferença nenhuma. Vou esse carro 2 agora, eu vou dar um espaço aqui para. Então, com o Pin Mode, nós estamos avisando o Arduino que essas portas serão de saída. 10 portas que a gente está utilizando. Para vocês terminarem aí, deem um alô para a gente continuar. O que vocês estão fazendo aí? Todo mundo já implementou, pessoal? Já estão com a implementação pronta, só faltando o relatório. Quem não implementou ainda? Professor, eu fiz hoje, né? Como eu tinha conversado, né, ontem pelo WhatsApp, né? Uhum. Então, deixa eu ver, cara. Então, eu tinha pego na verdade, assim, eu vou tentar fazer de 2 aulas, né? Porque eu não sei se eu faço só do semáforo, né? Porque primeiro eu não montei ele com o protoboard, né? Eu não coloquei ele com o físico. Eu só estou fazendo a simulação por enquanto, né? Porque eu tenho um pouco de medo de dar o físico na mão e eles queimarem algum equipamento. Então, eu falei para eles, primeiro a gente vai simular tudo. Na hora que der certo o simulador, aí nós vamos montar o físico, né? Então, como eu ainda não cheguei nessa parte da montagem, né, com eles, eu trabalhei com eles, né, o semáforo dos carros, né, hoje na aula, para eles montarem no Tinkercad. Aí eu fiz alguns registros em foto, né, para poder organizar, então, o relatório de implementação para apresentar semana que vem, né, já que eu vou estar fora na semana do PDE. Aí, legal, legal mesmo. Mas põe eles para deixar nas plaquinhas, queima nada não. Pode queimar um LED, alguma coisa, só tendo cuidado de mexer na placa com ela desconectada da USB, o resto não tem problema não.
Não, porque a primeira aula que você fez o Tinkercad lá, nossa, eles queimaram LED pra caramba. Eu falei, vamos devagar aí, vamos aprender então primeiro. Porque eles acham que é só encaixar e beleza, né? E não é bem assim, né? Não, tem que olhar o terminalzinho. Ok, pessoal? Podemos fazer agora a codificação? Podemos ir? 3h25, temos 15 minutos para a gente fazer. Sim, podemos. Então, vamos lá. Agora nós fizemos o setup, vamos fazer o resultado. Vamos para o loop. Digital, arte. Todas as portas, vamos colocar aqui, todas como LAW, e depois a gente ajusta estágio para estágio. Então, começamos com o carro verdinho. Nota na luz, que é o feminino. Carro 1, pedestre 1, pronto, todos como sem energia. Vamos repetir isso e trocar de 1 para 2 para fazer o segunda protoboard. Né? T2. Ô, professor, você pode voltar um pouquinho só nos define teu? Um segundinho? Define porque... Bom, Perfeito, obrigado. eu inverti a ordem aqui dos que estavam lá no define. Eu fiz o número de porta aqui. Isso tem uma louca. Fala, Viviane. Professor, posso fazer uma pergunta que não cabe nesta aula, mas que eu preciso Não saber? tem problema. Manda bala. A gente vai fazer a prova Paraná, né? Também não sei se o senhor vai saber, né,
me responder, mas talvez algum colega esteja na mesma situação. A gente recebeu um comunicado que quem faz o curso de robótica deve fazer a prova Paraná separado. Mas eu tenho a cadeira, né? A cadeira não, a grade, né? No segundo ano. E daí eu não sei que horas que a gente vai fazer essa prova, o senhor sabe? Alguma coisa sobre a prova Paraná? Não, eu fiquei sabendo quem faz no contraturno vai vir para fazer a prova Paraná no computador, online. Tá? Certo. E Não na é uma grade? prova escrita. Na grade, eu não fiquei sabendo de nada até agora. Porque Não a gente sei. tem os KISS, tem tudo, né? Física 1, né? Isso. E aí agora eu fiquei perdida. Eu não, até agora não recebi nada também. Eu também dou física 1, mas ninguém me falou nada até agora que eu poderia fazer. Pois é, a diretora falou que não veio nenhuma orientação, né? Daí a gente fica perdida. Eu tô trabalhando os Não KISS sei com se está eles. junto. Chegaram as provas já. Não sei se eles vão deixar a gente dar uma olhadinha, porque eu podia dar uma olhada na prova deles, ver se veio alguma questão, né? Mas não sei se eles vão deixar a gente olhar, né? Que complicado, né? Se o senhor Então, tiver acesso a essa prova e daí puder me mandar no particular ou no eu grupo não sei pra se eu vou gente, ter, né? não, mas eu vou dar uma perguntada para os outros professores do grupo de formadores se eles têm alguma notícia. Aí Tá eu bom, porque a comunico gente nos fica grupos se eu perdido, souber né? alguma coisa. Tá Eu bom. não sei também. Só sei que o de robótica vai vir online. Já passaram o seu site, como é que é para fazer tudo. Que é o contraturno. Agora, para a turma de Física 1, não falaram nada ainda. Pois é. É complicado. Daí a gente fica na ansiedade, eles ficam na ansiedade também, é bem complicado. Mas tá bom. Obrigada. Então, vamos continuar, pessoal? Vamos fazer o primeiro estágio aqui. Então, o primeiro estágio é semáforos de carro verde, semáforo de pedestre 1, vermelho. Semáforo de carro 2, vermelho. Semáforo de pedestre 2, verde. Vamos fazer isso. Semáforo de carro verde, ai, ai. Se 1 é high, o carro 2 vai ser high, vermelho, né? Se o carro se o do carro 1 está verde, o pedestre 1 vai ser vermelho. Vai ser high, vai ser vermelho, vai ser boa. E, deixa eu tirar isso. Então, dessa maneira, nós temos verde 1, carro verde, carro 1 verde, pedestre 1 vermelho, carro 2 vermelho, pedestre 2 verde. Então, este é o primeiro estágio. Vou colocar um delay, né? 5 segundos. Ok? Então, esse é o primeiro estágio. Ctrl C, Ctrl V. Vamos fazer o segundo estágio, onde nós temos o carro 1 no amarelo, pedestre 1 no vermelho, carro 2 no vermelho
e pedestre 2 piscando. Então, vamos fazer isto. Carro 1, amarelo. Pedestre 1, vermelho. Continua. Carro 2, vermelho. Continua. Pedestre 2, piscando. Vamos fazer o pedestre 2 piscar aqui. Temos um for, variável inteira, y, aqui, y, igual a 3, deleitando em y, mais mais. Então, estágio 2, o pedestre 2 fica piscando. Vai piscar por 3 vezes, com um intervalo entre acender e cada apagar e meio segundo. Então, vai totalizar 3 segundos esse acende e apaga. Segundo estágio. Professor, essa variável amarela ali que você colocou é amarela mesmo? Eu já tinha visto. Tá. Se você conseguir voltar rapidinho na primeira etapa ali também, só para eu dar uma conferida aqui. Perfeito. Já tirei um print aqui, obrigado. Esse aqui é o segundo estágio, onde o LED em pedestre vermelho vai ficar piscando. Vamos lá, pessoal? 15h39.
Ok? Vamos para o terceiro estágio. Aqui é o primeiro, que não tem pisca. O terceiro estágio é carro 1 vermelho, pedestre 1 verde. Carro 2 verde, pedestre 2 vermelho. Carro 1 vermelho, pedestre 1 verde. Carro 2 verde. Pedestre 2 vermelho. Pessoal, são 15h41. Eu vou tirar uma foto com todo mundo, e aí quem tiver que sair, fique à vontade. E quem quiser ficar mais um pouquinho, tem outra turma às 4, mas ficar uns 10 minutos aí para a gente terminar esse script, esse código, e daí na semana que vem a gente faz ele no MBlock. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu só. Nossa, Então, pessoal, vamos mostrar os rostos. Vou pegar minha configuração do slide. Olha lá, aquele sorriso Colgate. Então, pessoal, prontinho. Quem tiver que sair, fique à vontade. E quem quiser ficar mais um pouquinho para a gente terminar, beleza. Esse código é igualzinho lá da aula 12, então é só seguir lá também, tem o código. E daí no começo não, durante a aula que vem, que vai ser uma aula de revisão, a gente faz esse código no MBlock e aí resolve o problema, termina tudo. Então, para quem vai, tchau, Quem quiser tchau. apresentar semana que vem, já pode apresentar já. Já pode apresentar. Só dá um alôzinho para mim no grupo, no WhatsApp, em algum lugar, para eu ir fazer da escala, para eu poder organizar meu tempo também. Tá bom. Beleza? Valeu, até mais. Tchau, tchau. Tá. Ô, professor, deixa eu só fazer uma pergunta. Referente à apresentação, quantos minutos que a gente tem para poder apresentar? Como é que vai funcionar? 10 minutos, mais ou menos. É de 5 a 10 minutos, montar uma apresentação, compartilhar aqui e mostrar o que a gente fez em sala, isso, né? E 5 a 15, média 10, mais ou menos 5. Beleza, combinado então. Tá joia. Um abraço, até. Tá joia, tchau. Compartilhar de novo. Professor, só fazer uma pergunta em relação à implementação. Pode fazer. Eu e a Gisele, nós conversamos com o professor para estar usando a aula dele, e nós vamos estar fazendo esse do semáforo. Uhum. Aí ela está até chegando ali. Nós podemos fazer junto nessa aula do professor daí? Pode, só que a implementação é um de cada um, né? Sim, sim. Mas pode ser a mesma aula, não tem problema. Nós vamos utilizar uma parte, vamos dizer, um vai fazer a implementação no físico ali, no Arduino, na placa, e o outro vai estar utilizando o MBlock ali, ou o Tinkercad, daí, tá? Fazer um faz online e outro... tranquilo. Não tem problema, não. Nós vamos fazer essa implementação amanhã, nós combinamos com o professor daí, nós vamos estar utilizando as duas últimas aulas dele de amanhã daí. Legal. Vamos lá então, pessoal. Vamos terminar esse circuito, esse código. Então, estamos no terceiro estágio, onde nós temos
o carro 1 no vermelho, pedestre 1 no verde. O carro 2 no verde e o pedestre 2 no vermelho. E aí falta o quarto estágio, que eu vou copiar o segundo aqui por causa do for, tá? Para não ter que fazer essa estrutura novamente, eu vou copiar o segundo estágio e ajustar para o que precisa. Então, o quarto estágio é carro 1 vermelho, pedestre 1 piscando. Carro 2 amarelo, pedestre 2 vermelho. Vamos fazer isso no código. Carro 2, carro 1 vermelho, né? Carro 1 vermelho. Carro pedestre 2 piscando. Eu não vou nem mexer aqui. Vou deixar ele por último e a gente muda esse aqui. Vou até comentar aqui para ver que a gente não fez. Carro 2 vermelho, já está. E o carro pedestre 2 vermelho. Nós temos o carro 2 vermelho e o pedestre 2 vermelho. E o que a gente tem que piscar é o carro, o pedestre 1 vermelho. Então, vamos trocar aqui de 2 para 1. Está pronto o nosso pisca. Ok? Então, eu comentei aqui em cima, para não ter que fazer o for aqui em cima, no meio do código, no meio do estágio. Pus o vermelho 2, pedestre vermelho 2, aqui na sequência do código que tinha, e fiz piscar o pedestre vermelho 1 aqui embaixo. Tá? Vou dar uma separadinha do código. Poderia fazer aonde foi que eu comentei ali, que coloquei o barra barra? Poderia. Mas eu separando o código assim, fica mais fácil de eu enxergar, de achar algum problema no código e mais fácil de entender o que está acontecendo. Poderia estar, ao invés de comentar lá, está esse bloquinho lá naquele lugar. Não faz diferença nenhuma. Ok? Esse aqui é o nosso segundo estágio, o quarto estágio e último. Eu diminuí para caber tudo aqui numa só, tela só. Ô, professor, só uma pergunta. Aí, por exemplo, quando a gente coloca esse comando for e define, né, que daria 1,5 segundo, né, 1.500 milissegundos, ele já toma esse tempo total para os outros? Sim, enquanto ele está fazendo aqui, os outros estão parados lá. Ah, entendi. Porque não tem delay, né? E não é daí um não- e meio, né? É um para cada, são 3 segundos aí. Certo. É meio aceso e meio apagado. Meio Ah, aceso e meio apagado. certo. São 3 Então, aí segundos. não teria necessidade de, antes do for, colocar um delay ali para os Senão demais. ia ficar aquele lá parado, aquele tempo do delay que você colocasse, e aí veria esse outro tempo aqui embaixo. Ah, então ficaria mais aí, tipo 6 Ficaria segundos, então. aumentado daí. Isso. Tá, Tá beleza. joia? Joia. Feito isso, pessoal, eu já deixo isso aqui, só vou testar esse código lá no Tinkercad, tá? Deixo aqui para vocês. Para ver se deu tudo certo.
Aí aqui coloquei dois pontos, eu não vi, a ponto e vírgula. Vai dar erro em todos. Professor, o meu aqui, o código deu erro ali no for init, dizendo que o y não tinha sido... Declarado. Você Não tinha colocou o sido... int antes? Oi? Colocou int antes dele? Aham, int. For, daí abre parênteses, int, y igual... Y igual a 1, ponto e vírgula, do jeito que está aqui? Isso, y igual a 1, daí ponto e Ponto e vírgula, vírgula. y menor ou igual a 3, ponto e vírgula, y mais mais. E daí Fecha. abre chave e depois... Fechou colchetes? o colchete, Fechou parênteses? depois fechei. Fechou? Daí o colchete fecha o colchete depois do delay. É isso? Aham. Vamos trocar para X esse segundo aqui, porque talvez ele não esteja deixando de usar na mesma, mesmo código duas vezes o Y. Ó, eu troquei um para X, todos X, e outro para todos Y, e ele Z, ele aceitou. Y porque ele não está querendo. Conta aí. Eu troquei um Y para Z e um Y para X minúsculo, deu certo.
Beleza? Beleza, professor. Aqui eu fiz os testes, mas não foi. Com X ou Y ali não foi. Tá, troca um para X e outro para Z, os dois minúsculos, o meu foi. É? Tá. Beleza, vou fazer Aí, na semana que vem a gente faz no Adblock e cumprimos todo o percurso. Tá, joia? Beleza. Beleza, professor. Valeu, obrigadão. Tchau. Até mais, professor. Tchau, tchau.